Programação encarnatória é o seguinte, quando a gente desencarna, é evidente, não é? Pela nossa reação, se nós vamos precisar ou não de mais uma encarnação, pelo menos. Então, esses casos que eu narrei aqui, muitos outros, né? Quando se configura que sim, que a pessoa vai precisar de uma outra encarnação, que ela ainda não conseguiu se iluminar a mente, ainda não conseguiu conectar com a mente espiritual, porque essas pessoas desencarnam, a nossa mente, ela tem uma parte que é a mente cerebral, que tem a ver com o comportamento físico, ver, ouvir, falar, lembrar, memória, enfim, a mente cerebral, e tem a mente espiritual. A iluminação que se fala, né? Fulano se iluminou, é quando a gente contacta com a nossa mente espiritual. Então, se a gente só fica na mente cerebral, essa mente cerebral, quando a gente desencarna, não é? A gente vai começando a se esquecer, como é aqui. A gente se lembra de coisas que a gente fez com 1 ano de idade, 2 anos, a não ser que seja uma história especial, mas geralmente ninguém se lembra. Não é? Geralmente ninguém se lembra. Então, se a gente fica muito tempo no mundo espiritual, a gente vai até apagando as lembranças dessa vida que a gente teve, da vida anterior na Terra, né? Que a gente morreu, então essa vida antes de morrer. A gente vai esquecendo, vai perdendo o código. Então, ali começa-se já um processo de programação. Então, se leva um tempo para a pessoa se recuperar, até ela estar pronta para dizer assim, realmente preciso voltar à Terra, estou convencida disso, não foi ninguém aqui que me convenceu. Eu estou vendo mesmo que eu ainda, né, pelos erros que eu cometi, meus talentos ainda não se manifestaram, então eu preciso, realmente estou convencida que eu preciso voltar. Aí entra agora no processo, voltar para fazer o quê? Ninguém volta para ser professor, assim, né? A não ser que a profissão seja, como foi o caso da moça que quer voltar como filósofa, a não ser que a profissão seja para ajudar a conectar com a mente cerebral, a mente espiritual. Que aquela pessoa ache que aquela profissão vai auxiliar. Então, ninguém encarna para chegar aqui e ser rico, não é nada disso. A gente encarna para trabalhar independência, merecimento, respeito a si e ao próximo, maternidade, paternidade. Então, tem os aprendizados que são básicos no processo encarnatório. E as profissões é o que a gente paga para estar encarnado no planeta material. Não é? Enfim. E aí a pessoa identifica o que é que ela precisa. Eu tenho que trabalhar, eu vi que eu tenho que trabalhar a maternação. Né? Eu fui uma mãe, eu não consegui ser mãe, não consegui ser. Eu fui muito mais uma empregada dos meus filhos, não desenvolvi autoridade nenhuma. Não é autoritarismo, tá, gente? Autoridade. Eu não eduquei, né? Não eduquei, eu só batia. Não, eu preciso trabalhar a minha maternidade. E também tem que trabalhar a independência. Passei a vida toda sem trabalhar, sem colaborar com nada. Nem em casa eu colaborava, porque meu marido podia pagar uma empregada, enfim. Eu passava o dia todo dirigindo para lá e para cá, no salão, em festas, né? Eu preciso trabalhar a independência e preciso trabalhar a maternidade. Estou dando um exemplo aqui para vocês. Quando se conclui isso, essa pessoa vai para uma casa astral, a terceira casa astral, que é a casa... Tem isso no meu livro, Caminhos de um Aprendiz. Tem um livro para mostrar eles, Biel? Caminhos não, mas eu vou por aqui na tela uma imagem. A Biel vai passar aí uma imagem para vocês, porque eu falo muito isso nesse livro. E na terceira casa astral, eu conto, inclusive, algumas programações que eu acompanhei em desmembramento. Esse livro eu estou em desmembramento, em viagem astral no mundo espiritual. Eu vivia coisas lá, de manhã, escrevia. Vivia coisas de noite, escrevia. E virou um livro, Caminhos de um Aprendiz.
Esse é esse livro que eu estou falando para vocês. Ah, aqui, ele achou aqui, ó. Então tá aqui, a terceira casa astral. Tá aqui. Aqui, casa do descanso. A formação do grupo familiar, tá aqui na página 70. Se você tem um livro, você vai lá e vê. Que é a formação do grupo familiar, não é? Então, traça-se um destino. Traça-se. Inclusive, eles falam assim, vamos traçar um destino. Não é? Mas não o destino como a gente chama aqui. É como se fosse, vamos traçar uma jornada. Tem uma palavra que é em francês que fala bem, destinação. Quando a gente entra no metrô, ele diz assim, destinação próxima cidade, destinação Yverton-les-Bains, destinação Paris, enfim, não é? E me faz muito pensar nisso, porque a destinação é a direção que a gente está indo, a gente está se direcionando para uma situação. Mas nós somos donos do livre-arbítrio e podemos mudar tudo na hora que a gente quiser. Não é? Mas tem, então, essa destinação chama-se de programação. Então, ali ela vai conhecer pessoas que estão descendo para encarnar, na terceira casa, onde já está o povo que está descendo. E ali vai conhecer, vai se relacionar, levar ali 5, 6, 7 anos se relacionando com essas pessoas, identificando quem pode ser o pai, quem pode ser a mãe. Às vezes é alguém da própria família, às vezes não é, não é? E ali se monta o grupo familiar. Aí desce quem vai ser pai e mãe dessa criatura, que fez lá a escolha dos aprendizados que quer fazer, maternidade, o que eu falei? Independência. Então desce quem vai ser os pais. Ela leva ali até esses pais, se der tudo certo, se a programação realmente acontecer, porque a gente marca de encontrar com pessoas aqui embaixo que as entidades viram e não encontra. Às vezes a família não deixa a gente casar com aquela pessoa, né? Faz aquela confusão toda. Né? Enfim. E aí, se dá tudo certo, o rebento vai nascer aí, 30 anos depois, 28 anos depois, na idade que o pai e a mãe vai ter, né? Entendeu? Se, digamos que o pai desviou, só ele se suicidou, por exemplo, ou teve um acidente, não prestou atenção na vida, mas aqui seria sua mãe, vai ser encarnada. Você quer continuar? Porque ainda tem 30 anos aí, né? Para se alguma coisa der errado. Às vezes as pessoas conhecem outras pessoas e vê que o que vai acompanhando aquele pai e mãe, vê que o pai e a mãe se afastaram tanto das propostas que a gente pode escolher outro pai e outra mãe. Entendeu? É assim. Alu, explicação maravilhosa. E no caso dessas encarnações sem programação, como isso acontece? Através de gravidez, eu vou dizer como o iniciador dizia, gravidez do carnaval. Gravidez, assim, muito... Não significa que uma gravidez inesperada não tenha programação. Pode não ter tido programação aqui, né? A mãe esqueceu de tomar um anticoncepcional, sei lá. Pode não ter a programação aqui, mas ter a programação no plano espiritual. E, às vezes, até esse esquecimento, entre aspas, é exatamente para trazer o filho à vida, ou a filha à vida, tá? É muito difícil a gente dizer, olhar para alguém e dizer tem programação ou não tem. O que é sem programação são gravidez que não tem mesmo programação. Aquela pessoa não tinha programação nenhuma de ser mãe naquele período. Não tinha nenhuma programação. Foi até um desvio, não tinha no mundo espiritual, veja bem. A programação no mundo espiritual não é igual à programação aqui embaixo. Quantas pessoas fazem programação aqui embaixo para encarnar e não conseguem encarnar?
e não conseguem ter filhos, tá? Então, não confundir isso. Muitas vezes uma mulher não tem um marido, engravidou, aquilo era uma programação feita no mundo espiritual. Agora, existe também sem programação. Porque quando não tem nenhuma programação, normalmente aqui embaixo, lá em cima, não tem nos dois pontos, não é? O perispírito, ele leva 36 horas depois que o óvulo está fecundado para começar a fazer contato com o feto. Então, nessas 36 horas, se tem um espírito ali, pode fazer contato com esse feto e nascer.